Boa noite, boa noite. Chegando aqui às 8 horas para a gente dar continuidade nessa semana, na nossa série de história que inspiram histórias, né? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar para que a gente chame a nossa convidada aí, Carolzinha, que já está aqui com a gente, né, Carol? Seja bem-vinda. Esperar uns minutinhos aí só a galera aí chegando. A gente te coloca aqui também. Boa noite, boa noite. Eriquinha, seja muito bem-vinda. Segunda semana da nossa série de história que inspiram histórias, né? E a nossa convidada hoje aqui também vai contar um pouquinho da sua história, vai falar um pouquinho da sua jornada, não só de vida, como também sua jornada profissional, né? E fica com a gente, fizer sentido também, ó, tem o nosso lindo aviãozinho aqui embaixo para que a gente possa convidar as pessoas para estar aqui com a gente neste momento aqui para a gente bater um papo, tá? A Leila também daqui a alguns minutinhos está chegando aqui. Hoje para nós aqui é um dia especial demais. Hoje a nossa princesa está completando 15 anos, está debutando, a Lelê, né? Então hoje aqui a gente está em festa, é um dia que a gente está muito feliz aqui de ver nossa princesinha já ficando uma moça, né? Então hoje tá. A gente fala que aqui que é hashtag Festerê da Lelê. Carolzinha, vou te colocar aqui pra gente já. A conexão tá legal, está tudo fluindo. Anderson, seja bem-vindo, meu velho. Oi! Ei! Estão me ouvindo bem? Maravilhosamente bem. Ai, que bom! Parabéns para Lele. Hoje é aniversário da família inteira, né? Cara, Porque é demais, cara. Tá muito aqui. passa um filme na cabeça, né? Exatamente, ontem eu e a Leila já estavam batendo um papo sobre justamente a hora que estava chegando. Na verdade, ela vai nascer daqui a pouco, porque foi às 21 horas, né? E aí passa um filme na nossa cabeça de tudo, do tudo que a gente passou. E a gente é muito abençoado pela uma menina maravilhosa, sabe? Trajetando aí, ó, vendo uma carreira de psicóloga que a gente já está percebendo. É a psicóloga da escola dela, né? Que E ela linda! sempre curte ouvir muitas pessoas, sempre traz uma palavra do bem para ajudar, sabe? Então, Eu acho muito bonitinho como é o relacionamento dela com a irmã pequenininha, né? Porque elas têm uma diferença de idade que geralmente os irmãos brigam muito, né? exatamente. E ela não, aliás, a Rafa veio muito por um pedido dela, né? Que ela queria muito ter uma irmãzinha e a gente realmente falou, agora parou o eco, né? O pessoal estava dando eco, Melhorou? então acho que Vê se agora parou. melhorou. Eu Melhorou. desconectei, conectei Vê aí, Anderson, se aqui de melhorou. novo. Show. E aí, na verdade, a Rafinha veio por um pedido da Lelê, né? Então, putz, elas têm um relacionamento que a Rafa tem 5 anos, né? E a Lelê tem 15 agora, então é uma diferença de 10 anos. E é um barato o quanto elas se dão super bem, o quanto que elas se completam, ficam bem, brincam, sabe? Então, isso é fantástico, viu? Ai, que Carolzinha, delícia. que prazerzão ter você aqui com a gente. Ó, a Leila está em dois momentos. Ela está na live, porque ela está convidando as pessoas, daqui 2 minutinhos ela vai sentar aqui do meu ladinho, né? E, Vamos bater no papo aqui enquanto isso. A gente vai colocando a exatamente. prosa em dia. Pô, muito feliz de você aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. A nossa ideia, desde a semana Obrigada. passada, é justamente trazer pessoas que a gente fala que nada conecta mais do que a nossa própria história, né? E a gente percebeu muito que deu certo semana passada justamente por isso, né? Muitos insights, as pessoas que estiveram aqui, muita gente que assistiu se conectou com alguma parte da história e a gente falou, pô, então faz todo sentido a gente continuar. E hoje a gente tem um prazerzão nesse dia especial para nós ter você aqui que mora no nosso coração, né, Carol? Então, Ai, que gratidão por delícia. aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. E um dia especial. Eu estou muito feliz por estar aqui num dia tão especial para vocês, né? Então, gente, 15 anos me faz lembrar tanta coisa, porque faz tanto tempo, né? Meus 15 anos. Ó, Carol, se para você faz, imagina para mim que essa minha barba branca, mas tá tudo bem. ai, mas é tão gostoso relembrar e reviver. Eu falo para minha filha que vou fazer 37, né? Que eu vou fazer 37, mas para mim eu tenho 15.
Na minha cabeça eu tenho 15, é isso que importa, né? A gente tem que se manter jovem e deixar nossa criança viva quanto mais tempo a gente puder. Show, show. E, Carolzinha, vamos começar a bater um papo aqui? E Bora! assim, o que a gente gosta muito logo de cara é falar assim para o pessoal que está chegando, tem muita gente aqui que é da tua rede também de relacionamento, né? Que está Tem, a galera aqui. tá aí. Show de bola. E tem algumas pessoas que estão com a gente que falam, quem é a Carol? E aí a gente gosta sempre de falar, de perguntar, Carol pela Carol. Quem que é a Carol? Se apresenta para a galera. Então, gente, a minha melhor definição para mim é que eu sou uma criança grande. Eu sou uma pessoa que gosta de ver simplicidade nas coisas, eu gosto de resolver os problemas, adoro resolver problema, adoro ver alegria nos problemas, adoro um caos, gosto de desembolar nó. Sou uma pessoa de personalidade forte, sou difícil de lidar, porque eu tenho as opiniões muito fortes e não gosto de estar errada, né? Mas eu procuro colocar o coração na frente para fazer o que eu posso, embora eu seja racional pra caramba, mas porque eu aprendi que a emoção dá uma bagunçada na cabeça da gente, né? Então eu sou uma eterna buscadora. Eu sou uma eterna buscadora, eu gosto que tenha alegria onde eu estiver, então geralmente eu vou fazer uma palhaçada, né, para tentar divertir a galera. Gosto de liderar, adoro liderança. Isso eu tenho muito em comum com o Elcio, que também é um líder nato, a Leila também. E é isso aí. Tô na vida para brincar, gosto de brincar. Show. O Carol, até em cima do que você falou que você gosta de um problema e gosta de desatar nós, né? Divide com a gente um problema sem citar nomes ou citar, né? Ixi, Mas tem um assim, monte. cita um problema que você desatou e você falou, caraca, no final você falou, putz, dá muito prazer poder. Porque eu falo aqui para vocês, a Carol, ela ajuda muitas pessoas, né? Ajuda muitas empresas, ajuda muitas pessoas. Ela tem um tino comercial maravilhoso, tem uma carreira fantástica. Até coloquei aqui num post que é Obrigada. você ser gerador de sucesso, né? E eu quero muito que É, você fale um pouco sobre isso também, mas aham. cita um exemplo assim de um problema bravo que você pegou e você desatou esse nó e o resultado que deu. Gente, eu quebrei algumas vezes, né? E eu acho que quebrar até um tabu. As pessoas têm vergonha ou têm medo de falar que quebraram. Eu não, eu quebrei 2 vezes por conta própria, né? E algumas vezes, assim, nas empresas das pessoas, participei das falências. E eu acho que o maior problema que eu resolvi foi na minha vida, e eu acho mais difícil a gente resolver os nossos problemas do que resolver os dos outros. Quando eu quebrei e eu não tinha Danone, não tinha comida para dar para minha filha, e a gente teve que tomar a decisão de recomeçar. Então, peguei, imprimi um monte de currículo, fiz o que eu achava que eu nunca ia fazer na vida e saí entregando para conseguir emprego em uma semana. Só que, assim, eu tinha tanta certeza que eu ia conseguir alguma coisa que aquilo não era um fardo, aquilo não era. Eu sabia que era uma fase que eu precisava passar, né? Então, fui lá, entreguei e, assim, em 3 dias eu estava trabalhando. Então, eu acho que a maneira que a gente enxerga os problemas faz diferença. Costumo falar para todo mundo que eu treino que não existe problema, existe uma lombada, né? Então você tá lá vindo com o seu carrinho, na boa, e aí de repente tem uma lombada. Então você dá uma freadinha, que dá tempo de pensar, raciocinar, esfria a cabeça, passa a lombada e pronto, bora. Eu acho que na situação que eu vivia, foi o maior problema que eu resolvi. Foi o que me exigiu mais preparo psicológico, né? E depois, quando eu fali intelectualmente, que foi quando eu tive uma depressão super forte, que eu quis me matar, enfim. E aí você sair disso é uma força física e uma força emocional extremamente forte. Então, se eu resolvi esses problemas, o resto é ficha. E onde você buscou essa força, Carol? Porque assim, você Então, está falando de dois momentos que houve falência e um te deu um resultado profissional, você teve uma resposta profissional e uma emocional, né? é. Como que você fez para buscar a fortaleza nesses dois momentos, né?
Então, quando eu fali que eu precisava alimentar minha filha. Então, se de repente, se eu não tivesse ela, ó, quem tá chegando aí. Se eu não tivesse ela, talvez teria sido um pouco mais difícil, né? Que saudade! Eu acho que vocês sabem, linda, que os filhos, eles dão uma força sobrenatural pra gente, né? Quando a gente não tem mais de onde tirar, a gente olha pra carinha deles e fala, não, peraí, eu não tenho direito de achar que eu não consigo alguma coisa, né? Eu pari uma criança, então eu falo pra mim, caramba, eu pari uma criança. Então, bora pra frente. E o fato de eu ser mais racional do que emocional para tomada de decisão me ajuda a olhar com frieza as coisas. Então, fica um pouco mais fácil. Diferente do meu marido, que é emocional, então ele foge, ele fica acuado, né? Então, nesse momento, eu tirei forças olhando para minha filha. Agora, na depressão, a gente não consegue olhar para nada. Exatamente. É uma coisa muito difícil de explicar. As pessoas podem até achar, nossa, mas, né? Você tá ali no fundo do poço, você não enxerga filho, você não enxerga marido, você não enxerga sua vida, você não enxerga nada. Você só enxerga que não vale a pena mais viver, nada vale a pena. E aí, a grande virada foi o dia que eu resolvi, que eu pensei, eu vou me jogar daqui de cima do prédio. Liguei pro meu marido, falei, é a última vez que você tá falando comigo, e desliguei. E aí eles entraram em pânico, mas eu não atendi mais ninguém. Só que quando eu cheguei lá na varanda e eu olhei lá para baixo, eu, por um milésimo de segundo, me passou um filme na cabeça de todas as coisas que eu já tinha conseguido conquistar. De tantas coisas que eu podia ainda conquistar. É como se tivesse um sopro divino ali, naquele momento. Eu não sei, assim, racionalmente explicar a tomada de atitude de não cometer aquele ato, né? Mas, depois estudando, a gente compreende que quando a gente chega lá no fundo, o único jeito é levantar e sair dali. E aí, nesse dia, a minha mãe e meu pai vieram na porta da minha casa, me pegaram, e assim, o psicólogo é atravessando a rua. Eles me levaram lá, e eu comecei a ir na psicóloga, e o fato de eu conseguir falar com alguém que só me escutava, sem revidar o que eu falava, me esvaziou. Então, é a importância de quem está passando por algum momento como esse, ou percebe que tem algum familiar passando por isso, só seja ouvido para essa pessoa. Não responde nada, não julga, não opina, nada. Só escuta. A pessoa precisa esvaziar, ela precisa colocar para fora, ser ouvida na essência, que é o que a gente aprende, né? Que é uma necessidade básica do ser humano. Então, escuta. Ouve da sua alma o outro. E aí, naquele momento, foi quando eu descobri o IBC. Meu marido comprou lá para mim uma imersão no IBC. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquele monte de gente fazendo um o bem pro outro, eu pensei, tá pronto, tá aqui, ó. É isso. Eu morri por dentro por não fazer o que eu vim fazer aqui. Porque eu descobri, meu propósito é ajudar as pessoas. Aliás, eu escutei uma coisa ontem e foi muito forte e eu preciso falar para todas as pessoas e que fique aqui replicado para todo mundo falar para todo mundo. Que o propósito de todo ser humano é ajudar outro ser humano. Você só vai descobrir através de que você vai ajudar. Então, se alguém falar, eu não sei qual é meu propósito de vida, sabe, é ajudar alguém. Agora, como você vai ajudar? Qual é a sua habilidade que você pode passar à frente? Igual eu falei esses dias, eu fui trocar uma lâmpada aqui, mas eu sou meio bruta, eu rachei umas 3 lâmpadas na mão, assim, ó, rosqueando, amassei a lâmpada. Eu falei, ai, Vinícius, eu não vou fazer isso aqui mais, não. Esse negócio, essa lâmpada aqui é ruim, porque ela racha. Mas não é que a lâmpada é ruim, eu não sei fazer. Então, quem sabe, pode ensinar, quem não sabe, a menor coisa, né? Então, eu acho que, assim, a primeira vez eu peguei forças olhando para minha filha e ela tinha que comer, então eu precisava ir por ela. E a segunda é Deus. Não tem outra explicação. E quando você falou dessa questão de ouvir na essência, que às vezes é isso que as pessoas precisam, né? E muitas vezes a gente justamente deixa de fazer isso. E muitas vezes por causa da pressa,
por causa do tempo, por causa da mente com um monte de coisa ao mesmo tempo. E os sinais de quem está do teu lado, se você não percebe, comece a perceber os sinais, porque os sinais estão claros que essa pessoa que você ama precisa de ajuda, né? Sim, a gente fica... e a gente fica achando, né? A gente fica dentro da nossa própria cabeça, achando. Então, eu acho que o fulano vai falar isso, eu acho que ele vai achar aquilo, eu acho que ele está sentindo isso, mas não vai lá e pergunta, né? Ou então pergunta, mas já com a resposta de julgamento. Então, E eu caí em depressão porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Mas eu sempre ficava escutando da família, do Vinícius, de ver frustrada às vezes. Para, você deixa de ser idiota, quer ficar ajudando todo mundo. As pessoas não fazem a mesma coisa por você, mas eu nunca me importei que as pessoas não faziam por mim. Eu nunca liguei para isso. Eu fazia porque eu queria, porque é o que eu tinha. Eu fazia, eu gostava, sempre gostei. Aliás, adoro, né? Tenho até uma crença, uma dificuldade de cobrar, que é uma coisa que eu ajudo as pessoas também a aprender a cobrar. Hoje eu sei como fazer, mas não vou falar que é fácil, porque eu acho que o que a gente tem que dar, né? Então, quando o IBC foi importante porque eu me reconectei com isso em mim. Ali caiu a ficha, falei, entendi, eu me desconectei, eu me perdi de mim. Eu me desconectei de mim a fim de cumprir as expectativas dos outros com relação a mim. E eu acho que, vou falar para vocês, que 89% da população vive assim, querendo que, não, meu marido tem que gostar de mim desse jeito, meu pai e minha mãe tem que achar que eu sou legal desse jeito. E não é assim, gente. Né? As pessoas, pai, mãe, marido, esposa, eles às vezes evitam de dar força pra gente fazer alguma coisa simplesmente por cuidado, por medo de você se frustrar, por medo de você se machucar. Então, acaba falando, a gente, mãe, pai, quantas vezes a gente fala pro filho, não sobe aí, você vai cair. E a gente não tem ideia de que pra criança, ela tá achando que a gente acha que ela não tem capacidade de fazer aquilo. Né? Então, entender isso dessa forma é difícil, né? Tem uma pessoa que você precisa agradar antes de qualquer um. É você mesmo. Né? Exatamente. Aí quando a gente se desconecta, começa a síndrome do pânico, começa a depressão, começa uma tristeza profunda, você para de ter propósito. Gente, parar de ter propósito é o caminho para o fracasso. Porque qualquer coisa que a gente faz, quando a gente vai no banheiro fazer um xixi, você vai por um propósito, né? Não fazer xixi na calça. Você vai fazer seu xixi. Quando a gente vai almoçar, você almoça por um propósito, para se reabastecer. Então, tudo que a gente faz é motivado por um propósito. Quando a gente vai trabalhar só porque precisa do dinheiro, você perdeu seu propósito. Quando você tem uma família e você já não pensa mais no bem-estar do seu marido, do seu filho, você perdeu o propósito. Então, o grande lance, simplificando tudo, sucesso profissional, sucesso pessoal, é ter propósito no que faz. Tem um porquê, né? Tem uma causa. Não tem. A gente não tem propósito e nem entende a percepção. Nem sabe o que é. Entre propósito, missão, né? Visão, valores, a pessoa não tem muito isso. E por não ter muito isso claro, e muitas vezes também por não querer buscar, ela acaba vivendo uma vida sem propósito. Né? Olha, tem muita gente que me pede ajuda, mas como se eu tivesse uma fórmula de sucesso, chegasse lá, fizesse pim, pronto. Aí a gente eu fiz 21 lives sobre alavancagem de faturamento. Estou fazendo agora mais 10 lives ensinando os passos da venda. E muita gente que me pede ajuda não está lá vendo. Então, eu fico pensando até que ponto essa pessoa... Aí ela tá tão... E fala assim, Carol, manda para mim aí o pulo do gato. Como é que você está tão ativa? O que você está fazendo? Conta para mim o pulo do gato. Você fala, caraca, você não participa nem da live? Quer dizer, nada. E aí eu fico muito preocupada porque eu já tendo passado por tudo que eu passei, eu sei que aquela pessoa ela não tem força mais. Sabe? Não é que ela é desinteressada ou que ela só quer que alguém resolva o problema dela. Ela não tem força para fazer sozinha. Ela precisa realmente de alguém que dê suporte, sabe? Porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente é, cacete, pessoa folgada, né?
não vai, não assiste uma live, não faz um esforço, não se compromete, né? E quer ajuda, mas é bem mais grave. A pessoa não tem mais força. Ela já ouviu várias. Ela já ouviu várias coisas, ela já viu várias coisas e não mudou, porque ela não entende que ela precisa agir. Ela precisa fazer. Tem pessoas sensacionais. Ajudando a ter propósito. Então, aí o que eu faço com essas pessoas? Ajudando a ter propósito. O menor que seja. Aí a gente começa falando para a pessoa que ela vai fazer uma comida que ela gosta e que faz tempo que ela não faz. Ludicamente, vai começando a fazer a pessoa sentir o gosto da vida de novo. Então, beleza, eu vou fazer um prato que faz, nossa, da minha infância, me lembra a minha infância. E ela vai começando a ter pequenas gotas de prosperidade até que ela se reabasteça para conseguir ter uma meta maior, né? Então, eu tenho mentorados que estão fazendo transição de carreira. E a transição é besta, sabe? Mas eles não conseguem enxergar, porque já deu tanta coisa errada, que, meu Deus, vou tentar outra coisa, vai dar errado. E não é assim. Então, pequenas coisas que a gente faz e que a gente conquista, seja, meu sonho é ter aquela blusa. Você vai guardar um dinheirinho ali e vai comprar a blusa. Pronto, prosperou. Você vai alimentando a sua prosperidade até você entender que você pode, se sua meta é comprar um carro, é comprar um apartamento, é ter um novo negócio, você consegue conquistar. Então, eu faço dessa forma. Pequenas gotinhas de prosperidade. Que lindo, que lindo. Deixa eu te dar um oi que eu tô aqui me segurando. Nós estamos de faixinha hoje, as duas. Nós estamos assim, né, amiga? Combinadinha, nada combinado, ó, tudo perfeito, né? Como é bom te ouvir, como é bom te escutar. Ai, que delícia. Como é bom sentir essa conexão, nem fala. Né? Nem me fala. A gente nem precisa... Finalizando umas coisas, e ligadinha aqui na live te ouvindo, né? E eu lembro que quando a gente se conheceu, no nosso processo de autoconhecimento, né? Que a gente foi ali guiada, né? Através da Ivone, né? Para ter e não se desgrudar mais, né, minha amiga? E eu lembro que eu falei, num dos eventos que a gente estava lá como staff, como anjo, e eu falei, nossa, Carol, que incrível, né? Que mudança. E aí você falou assim, mudança não, minha amiga, eu tava morta. Até assim, o jeitinho que você falava, foi resgate. Você lembra? Amiga, eu tava morta viva. E por que a gente traz essas coisas? Justamente para vocês que estão aqui entenderem de verdade a genuinidade com que a Carol está compartilhando a história dela, né? Quando a gente fala, resgata um pouco da minha história, um pouco da história do Elcio, um pouco da história da Carol, um pouco da história dos convidados que estão passando por aqui. Chegou uma aqui agora que é parceira nossa também, a Drica. Que eu amo de paixão. Ah lá. E é porque justamente por isso, uma história inspirar. Ninguém aqui tá para se comparar, ninguém aqui tá para, sabe, se vangloriar. Não. É para que, de repente, nesse exato momento, você entre numa partilha de se conectar com a história da Carol e falar, caraca, eu tô passando por isso. Ou se eu não, o meu vizinho tá passando. Alguém da minha família, um amigo, tem chance, tem como reverter. Porque eu falo que as pessoas olham pra gente, a gente sofre bullying, né, Carolzinha? Nossa, muito. Mas olha ela. Que batom lindo, que mulher linda, resolvida, maravilhosa. Isso é filhinha de papai, passou nada. Só imagina, nasceu rica, nasceu diva, nasceu linda. Então a gente sabe os perrengues que a gente tem, e aí a gente fala, vamos virar a próxima página, o próximo capítulo? A vírgula? Então dá para todo mundo, sim, ter um propósito. Se conectar, não é para se comparar, é para se inspirar. É para ter uma abertura aí na tua mente, no teu coração, no teu mindset, na tua visão, de que existe possibilidade sim. E é como a Carol falou, eu tô ajudando tanta gente a simplesmente ter o gostinho de querer fazer uma comida gostosa de novo. A simplesmente pôr uma roupinha bonitinha de novo. A simplesmente tomar banho, porque eu cheguei a um processo da minha vida que eu parei para pensar, não quero tomar banho hoje, e nem amanhã, e nem depois. Eu já passei por isso também. Também já passei por isso, com 15 anos. Isso sabe o que é, né, Carol? Com 15 anos, assim, gente, todo mundo na vida passa por momentos de depressão, né? E por eu ser uma pessoa depressiva, eu sou depressiva. Quem é depressivo tem que assumir isso, porque quando a gente entende uma deficiência nossa, a gente consegue controlar e cuidar. Então, eu sou depressiva, certo? Eu tenho esses altos e baixos, mas muito altos e muito baixos, quase bipolar, eu diria. Mas quando eu tinha 15 anos, foi o meu primeiro quadro de depressão.
e eu não saía do quarto. Eu fiquei reprovada na escola, foi horrível. A minha mãe precisava me ajudar a tomar banho. Então, já desde lá, eu já apresentava isso. Porque eu era muito reprimida por gostar de ajudar as pessoas. Eu sempre fui muito reprimida. Sempre fui... A minha mãe, ela me criou me xingando muito, me hostilizando muito. Só que, assim, existem perfis comportamentais. O meu, executora, eu não sou muito de mimimi. Então, óbvio que o que a minha mãe fez comigo me afetou. Eu não tô aqui para julgar as pessoas que são afetadas emocionalmente, porque cada um tem um perfil de comportamento, gente. Uma pessoa que é planejadora, por exemplo, se ela tiver uma mãe como foi a minha para mim, e que para mim minha mãe foi incrível, é realmente a mãe que eu precisava para eu ser forte, mas se é um planejador, a pessoa acaba. Só que para mim, eu ficava cada vez mais forte com aquilo, eu fui ficando cada vez mais forte. Então, foi sensacional. As coisas que eu passei depois, a minha mãe foi minha treinadora. Foi a minha técnica de UFC, eu falo. Porque depois, aprender a apanhar foi comigo mesmo. Nada me abala. Posso ouvir qualquer abobrinha, que tá tudo bem, né? Então, a gente tem que conseguir desenvolver a habilidade de pegar todas as coisas ruins que aconteceram com a gente e entender que isso foi um MBA. Que isso foi o que te moldou, o que te treinou, o que te preparou para estar aqui, para encarar cada coisa. A gente sabe que cada um tem a família que merece, cada um tem os filhos que merece, cada um tem a vida que escolhe. Eu não acho que cada um tem a vida que merece, cada um tem a vida que escolhe. A gente tem poder de escolha, né? As coisas que as pessoas fazem pra gente... muda tudo, né, Carol? Mudança de tudo. percepção muda tudo. Tudo. Uma outra coisa que eu não concordo muito é que o que os outros fazem com a gente, a culpa é nossa. Isso aí tem dois jeitos de enxergar. Porque às vezes você tá lá na sua e vem alguém e te passa a perna. Que culpa que você tem disso? Você não tem culpa. Agora, se daí pra frente você continua permitindo que isso aconteça, aí é sua escolha. Né? E assumir que a culpa é nossa é muito difícil, né? Olha aqui como a gente está falando, está mais perto do que a gente imagina, no sentido da gente ter essa partilha e colocar a vulnerabilidade para se fortalecer. A Dri, que já esteve aqui com a gente, que é nossa parceira também, ela falou, eu estou passando e lutando muito com essa depressão nesses últimos dias. Tem dias que dói até para tomar banho, né? Ela falou, né, porque ela está se conectando com a gente. Do que eu passei, do que a Carol passou e outras pessoas podem estar passando. Então a gente, Sim. isso está longe. Não, está mais perto. Não. Deixa eu dar um oi aqui, Não. Rafa. Amigo parça de 7º dia, Rafa Japa. Sensacional que você está aqui. Carolzinha, formular com a gente também, todo mundo junto. PSC Aliás, 134. Para a gente ter você aqui também com a gente na live, hein? Diretamente do litoral. Olha aqui, mais uma pessoa aqui compartilhando que a depressão é a doença do século. E precisamos lutar, até a alimentação faz parte do tratamento. Grande verdade isso. Marcão também está aqui com a gente. Marcão tá Quem aqui, falou foi a gente, é fã de tudo isso. Marcão também vai estar com a gente Marcão aqui. vai estar com a gente amanhã, na verdade, essa live eu tô sabendo. É um esquenta, ó. Marcão vai estar Ai, que aqui. delícia. Rafa já aceitou. Eba! Ai, gente, que delícia, né? Compartilhar a história é importante que todo mundo saiba, gente, que não tem história melhor e história pior. Não tem dor maior, dor menor. Não tem. Porque, às vezes, a gente olha alguém e aí fala assim, pô, nossa, eu odeio ouvir isso. Fulano é cheio de saúde, por que não vai trabalhar? Tá aqui me pedindo. Cara, você não sabe o que tá passando. A pessoa tá te pedindo comida, tá te pedindo uma fralda, dá. Sabe? Se ele vai fazer outra coisa, o problema é dele, mas você não sabe o que tá passando. Então, não existe dor maior e dor menor, história melhor, história pior. Todas as nossas histórias se conectam em algum ponto. Todas. A gente passa pelas mesmas coisas, em graus diferentes, em momentos diferentes, mas é sempre igual. E pra Adri, que eu amo de paixão, que quando eu não tô morando na minha casa, eu tô morando na casa dela, né? Porque eu tô no IBC sempre. Sim. Odri, sacode isso aí, minha filha. Você não é mulher disso aí, não. Eu vou ter que ir aí fazer uma faxina de massa, dançar uma música. Eu não sei pra vocês, mas música é uma coisa que me ajuda muito. Quando eu tô meio pra baixo,
As ondas da música, elas vibram o nosso corpo e elas mexem as nossas células. Depressivo vai aprendendo tudo, né, gente? Então, gente, coloca uma música que te conecta com momentos legais da sua vida, com momentos que te inspiraram, e escuta aquela música no último volume. Chora o que tem para chorar, mas deixa a música bater no corpo mesmo. Porque a vibração ajuda a tirar a gente da depressão. Porque um momento de alegria gera endorfina, e a endorfina vai ajudando a gente a sair da depressão. Né? Então, Ótimo, música. ótimo, então. É verdade, é na hora. Porque é isso, é você mudar esse estado, né, Carolzinha? Muda a vibração, O que é incrível da Dri, e a gente se conhece muito, tanto no nosso processo de autoconhecimento, como também prestando aí junto, para ajudar também outras pessoas nos seus processos, a gente sabe o quanto que ela também é doadora. O quanto que ela também está aqui para servir. Então, fazer isso, amiga, mudar mesmo essa sintonia. Ó, o que a Carol falou da música, muda a sintonia no sentido, colocou uma música, deixa a música contagiar você, a Fefe, tua casa, entendeu? Cada cantinho dessa casa, cada cantinho do teu coração, cada cantinho do seu corpo, entendeu? E ó, começa a mudar isso. E essa sintonia, exatamente o que a Carolzinha falou, essa sintonia muda, a estação muda. E aí, quando você vê, você já mudou esse estado. Sim. Né, Carol? Cada vez que tiver uma tristeza muito grande, lembra de um momento legal, que música que te conecta com aquilo, coloca a música. Sabe? São as gotinhas de prosperidade. Que comida que você costuma fazer para comemorar um momento que você tá feliz? Faz essa comida. O que você costuma ler? O que você leu em algum momento que te fez pensar, caramba, eu consigo? Vai lá ler aquilo de novo. Liga para as pessoas. Liga para mim, liga para Leila, compartilha, gente. Esse é outro segredo que, assim, na minha vida, eu falo que eu sou muito abençoada, porque em todos os momentos da minha vida eu tive um guru, alguém muito religioso que cuidava de mim, de alguma forma, com oração. Sempre tive, até hoje, gente, onde eu vou é incrível a proteção que eu tenho divina. Olha, e essas pessoas eram pessoas com quem eu podia sempre compartilhar as coisas. E eu vou falar para vocês que, para mim, a depressão existe e tão forte porque a gente não compartilha, a gente não é ouvido, é só por isso. A gente se desconecta da gente porque a gente é muito julgado. E aí a gente não tem força e a gente sucumbe. Só que se você é julgado, mas você tem para quem falar, isso fica em movimento, não para em você. Tá sempre se deslocando, sempre movimentando. Né? E é aquilo lá, água parada, o que acontece? Cria lodo, apodrece, água corrente, leva. Então procura pessoas, se você está em algum momento como esse, eu já passei por vários e passo sempre, gente. A gente tem picos de dias que a gente não está bem. Procura alguém com quem você pode simplesmente falar, desabafar, e desabafa. Fala, não estou bem hoje. Ah, não estou legal, xinga o que tiver que xingar. O pessoal fala, não pode falar essas palavras feias, fala palavra feia, tira de dentro de você, fala, fora, joga pro... E é esse o segredo, compartilhar. Compartilhar, e aquilo que a gente fala, né, Carol? A depressão, ela está muito relacionada com o nosso passado, né? Com o que nós já excesso de passado. Excesso de passado, a gente fala que o estresse é excesso de presente, né? E ansiedade de futuro, né? Então, assim, quando você tem essa percepção e esse entendimento que é algo que passou por você na sua vida, que você já viveu isso e está te remoendo, é tentar mudar o seu mindset, entender essa percepção, buscar ajuda sim, buscar ajuda, porque às vezes você em depressão também não tem capacidade, na maioria das vezes, de agir sozinho, né? Ou não quer admitir. Ou não quer admitir. Exato. A gente sabe que a gente está ficando mal, mas a gente quer ser forte sempre, né? A gente acha que a gente sempre é super-herói. E esse negócio de mídia digital, esse negócio de... É tudo lindo e maravilhoso, né? Tudo muito lindo. Aí você começa a falar, será que só minha vida tá cagada? Não é possível. Nossa, mas o povo tá tudo feliz, todo mundo falando que tá vendendo, todo mundo falando que tá tendo sucesso. Gente, não é assim. As pessoas falam que elas estão vendendo porque elas não pararam de vender, porque estão se reinventando. Mas não é que tá sensacional. Não tá sensacional para ninguém. Não é o cenário que a gente queria estar.
Se não é o cenário que a gente quer estar, e isso é 100%, porque eu acho que ninguém queria estar desse jeito, então, o que a gente vai fazer com isso? Se eu não tivesse tido o autoconhecimento, se eu não tivesse ido estudar tanto quanto eu estudei, eu teria surtado nessa quarentena. Certamente. Eu estava falando isso até com o meu marido. Então, eu até virei para ela e falei a mesma coisa. Nossa, a gente falou essa semana isso. Se a gente, olha o tempo que a gente está, tudo que está acontecendo, se a gente não tivesse isso, essa mudança de percepção, esse entendimento, a gente já teria surtado. A gente falou a mesma coisa, Carol. Na primeira semana que parou, a primeira coisa que eu fiz, porque eu falo muito para as pessoas que toda crise vem te falar alguma coisa. Eu entendi isso na pior maneira possível. Até eu entender que todas as crises que eu passei vieram me falar que eu precisava começar logo a ajudar as pessoas com tudo que eu tinha passado, porque não é possível. Eu vi meu pai quebrando. A empresa dele quebrou. Ele entrou em depressão, porque era a vida inteira dele. Ele entrou nessa empresa que ele chegou a comprar, ele era faxineiro da empresa. Então, ele limpava, varria a empresa e foi crescendo dentro da empresa até poder comprar essa empresa e quebrou, depois de muitos anos. Então, vocês imaginam para ele, né, o pai, o provedor, como foi isso? Ele entrou em depressão. Depois disso, e aí foi quando eu resolvi casar, porque eu sou teimosa, gente. Eu sou terrível. Meu pai falou assim para mim, eles vieram para São Paulo, minha família toda daqui, na época a gente morava no interior do Rio de Janeiro, e aí meu pai falou assim, filha minha só sai de casa casada. Eu falei, tudo bem. Fui no cartório, avisei o Vinícius que ele ia casar, né, porque precisava do noivo, né, para casar. Falei, ó, Vinícius, seguinte, você vai casar. Ele, tá bom. Aí fui lá, marquei o casamento e casei. E aí, com 22 anos, eu fui viver minha vida. E foi difícil pra caramba. Gente do céu, eu passei tudo que vocês imaginavam. Para pagar o aluguel, a gente dava um cheque, porque a data que não casava, a data que a gente recebia com a data de pagar o aluguel. Então eu tinha que dar um cheque, porque o cheque levava 3 dias para compensar. E aí era o dia certinho que caía o dinheiro, entendeu? Olha. Então foi maravilhoso. Eu aprendi muito, muito. Foi incrível. Só que aí, nessa época, a minha sogra arrumou uma máquina lá para fazer móveis, botou na garagem dela e não estava dando conta de atender tanta gente, chamou eu e o Vinícius para trabalhar com ela, para a gente ser marceneiro, né? E nós fomos, porque também não tem essa de tá ruim, tá bom, nós vamos. Vamos tentar uma coisa nova. Vamos aprender uma profissão. E eu virei marceneira. Então, aí que surgiu essa coisa de móveis planejados. A gente aprendeu a fabricar os móveis. Minhas amigas saíam no final de semana e eu não podia porque eu tinha que trabalhar, fabricar os móveis. A minha função era colar as fitas de borda, era limpar toda a superfície para no final de semana a gente ir fazer a instalação. E foi assim nesse giro. Só que, fala até baixo, a minha sogra, gente, sogra, olha, eu vou falar, sogra é uma bênção, né, gente? A minha sogra, tudo eu era ruim para minha sogra. Eu não era bonita o suficiente, eu não era legal o suficiente, eu sou ignorante, então eu era ignorante. Tudo tava ruim. E eu entrei na dela. E foi nessa que eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Que eu achava que nada estava bom. Esse é o problema de ficar embarcando na dos outros. E ali eu comecei a aprender uma profissão e foi nisso que eu me desenvolvi profissionalmente depois. Dessa lojinha, desse aparelho aí na marcenaria, no fundo de quintal, a gente conseguiu um galpão, depois compramos uma loja. Quando eu comprei a loja, eu falava pro Vinícius, tinha uma loja do lado da nossa. Se a pessoa não comprar aqui com a gente, ela vai sair e vai comprar na loja do lado, então a gente precisa vender. Então, para mim, vender era assim, ó, se desse R$1.000 de lucro, tinha que vender. Eu não entendia, na minha cabeça, eu não sabia administração nenhuma. Eu não sabia, né, quanto tinha de custo, eu não sabia que R$1.000 não ia dar em nada, eu ia me ferrar, na verdade. Só que um belo dia, o Vinícius não aguentou eu e minha sogra junto na mesma loja, ele saiu da loja, deixou nós duas lá. Vai imaginando vai imaginando. E você ri, né, Elcio? Você dá risada, né? Tá rindo do cara, ele tá aguentando. Elcio, a minha sogra, minha vontade era afogar ela na bacia. O que acontece? Eu pensei, agora eu tô aqui sozinha, eu vou vender para todo mundo. Não tem mais o Vinícius para falar para mim que eu não posso vender.
Eu vou vender para todo mundo. A loja ficava lotada, gente, sem mentira. Tinha cama de casal, tinha quarto de criança, tinha cozinha, todos os lugares onde alguém podia sentar, ficava lotada a loja. Eu vendi para todo mundo. Vendi para todo mundo. Resultado, adivinha? Quebrei. Quebrei porque eu vendi demais. Como? Eu não podia vender aquilo tudo. Eu não tinha como entregar tudo. Eu não tinha quem fizesse isso. Eu não tinha quem montasse tudo. Então começou a atrasar a montagem, começou a atrasar a entrega, porque as coisas chegavam e não tinha quem levasse. Eu comecei a ter problema, porque eu era uma mulher comandando um monte de homem, montador e marceneiro. Então, gente, eu me ferrei, porque eu vendi demais. Aí eu falei, não é possível. Não é possível. O que tem de errado comigo? Eu vi meu pai quebrar porque confiava nas pessoas. Eu já aprendi que não pode confiar nas pessoas assim, a esse ponto. E agora eu vendo pra caramba e quebrei. Como que pode? E aí vim pra São Paulo. O Vinícius falou assim, Carol, o que você acha então da gente ir pra São Paulo, procurar o cara que é referência em imóveis planejados e a gente aprender tudo que a gente pode com esse cara? Eu falei, fechou, vamos. E aí vim pra cá e a gente traçou um planejamento para ir indo de loja em loja, adquirindo conhecimento até chegar nesse cara. Resultado, cheguei nesse cara, lá foi quando eu vendia 1 milhão sozinha, todo mês, minha média de venda era 850 mil. Lá eu aprendi tudo que eu ensino hoje, a maioria das coisas, né? Porque depois continuei me desenvolvendo, mas o cara quebrou. E quando ele estava prestes a quebrar, porque lealdade para mim assim, o meu valor mais forte. Eu acho que todos os outros vêm da lealdade. Então eu fiquei até o fim. Só que eu estava 4 meses sem receber salário. A gente na loja estava pegando marmita e dividindo entre os vendedores, porque ninguém tinha dinheiro para comer. Olha o grau que a gente chegou. E nessa época eu estava com uma hemorragia e eu não tinha dinheiro para ir no hospital. Eu não tinha motivação, porque a gente trabalhava de domingo a domingo, e eu não sabia, mas eu estava grávida. E aí eu descobri que eu estava grávida e perdi o bebê. Aí eu entrei em depressão de novo. Então, assim, são vários altos e baixos, né? E lá, quando eu trabalhei nessa loja, eu ganhava 40 mil reais. O Vinícius ganhava mais 40 mil. Hoje em dia, gente, uma pessoa ganhar um salário de 80 mil reais trabalhando em loja, vocês conhecem alguém? Eu não conheço. Surreal. Surreal. Aí o que acontece? Como que você vai manter uma vida daquele padrão, tendo acabado de perder um bebê, tendo que fazer tudo de novo, ter que ter força para começar de novo, empurrar o carro que não tá pegando. Então é uma força danada. E problema, gente, é assim, é igual o carro que não pega. Você faz força no começo, a hora que ele pega, vai embora. Então você tem que estar ciente de que naquela hora ali, para fazer o carro pegar, você vai exigir de você. Mas depois você vai aproveitar. E sempre foi essa a nossa mentalidade. O conhecimento, ele faz a gente ser livre. Porque assim, eu saí daquilo tudo. Mas o conhecimento que eu adquiri estava comigo. A loja quebrou, as lojas não existem mais. Mas o conhecimento que eu tenho, eu faço várias outras, quantas vezes precisar. E foi aí que eu compreendi. Eu falei, agora sei. Passei por tudo isso para ajudar pessoas que estão quase quebrando a não quebrarem. E é isso que eu faço hoje. De uma situação dessa, gerou mais um propósito na tua vida. Sim. E você faz isso hoje com maestria, faz isso e as pessoas buscam justamente porque aí vem aquilo que a gente conversou sobre nada conecta mais com a nossa história, né? Então, o que você viveu, o que você aprendeu, é justamente isso que vai ajudar as pessoas, muitas vezes, a não passar por muita coisa que a gente faz encurtar o caminho, né? Você claro, já e assim... muito bem o que deu errado e o que dá certo, né? E isso... Gente, ó... tem um valor. E se você pensar, absolutamente tudo que a gente ouve, a gente aprende de alguém que aprendeu antes. Tudo na nossa vida. Nosso pai, a nossa mãe ensina a gente algo que eles já aprenderam. O professor estudou para aprender e ensina a gente. Um mentor ensina o outro a como passar e não passar por X situação. Tudo que a gente vive é material para ajudar o outro a não passar por aquilo. É lindo. A gente precisa saber usar isso. As pessoas esquecem, elas se depreciam, elas acham que o que elas têm ou o que elas fazem não é o suficiente.
Gente, quando a gente ensina alguma coisa para alguém, ou a gente passa à frente o conhecimento que a gente toma consciência do que a gente sabe. Porque muitas vezes a gente nem sabe que a gente sabe aquilo tudo. Quando a gente senta e começa, alguém te faz uma pergunta, você responde, e aí aquilo te conecta com várias coisas, você pensa, caramba, eu tenho tudo isso de informação. E aí esse excesso de informação guardada também te leva a um processo depressivo. Porque você não está fazendo a água fluir, está parada. É sensacional, né? Esse despertar, ele te leva para um nível que você não consegue mais voltar, né, Carol? E aí não, porque aí é chamado. Exatamente, é o chamado. Ele te leva para um outro nível que você não consegue mais voltar, que é exatamente o que a Carolzinha falou, que é o chamado. E quando você entende e atende e responde ao seu chamado, pode vir o mundo falar, você é idiota, Carol, Elcio, você é um trouxa, Leila, você então, nossa, vem com esse papinho aí de ajudar, de se doar para os outros, o que vocês estão ganhando em troca? Não importa, é o que eu falo, ó, a gente faz isso aqui, ó, para essas pessoas. A gente tampa os ouvidos, os olhos, a boca, a gente não se importa com o que os outros falam, com o que os outros pensam, porque isso arde dentro da gente. Não tem preço, é o chamado. Você entende o seu chamado, o teu propósito de vida vai para um outro nível. E aí nada e ninguém para você. Nada e ninguém, nem você mesma. Não Por isso tem que o quando quê? a gente tem... Porque a gente é aqui, ó, a Carolzinha falou. Se você apertar, vai doer em mim, vai doer nela, vai doer em nós, vai doer em vocês. Todos nós vamos passar porque a gente tem que passar. Todos nós sabemos aqui o nosso processo de superação nesse momento surreal. Mas a gente não consegue. Pode até ter um de outro que fica assim, meio, né? Fica assim, sempre vem. Que você tá pegando hoje. Sempre vem, é normal, ser humano. Mas você fala, não, peraí, deixa eu fazer. Quando você faz pelo outro, você se empodera, você se engaja. Nossa. Que a Carol falou, é incrível, traz um despertar, né, Carol? Você pode estar até moada. Aí você escuta não uma tem outra preço. troca. A Dri mesmo falou, a troca que a gente teve aqui com ela agora já levou ela para um outro nível, chorou o dia inteiro. Já se sentiu melhor, aliviada, se conectou com uma outra pessoa que entrou, que também deve estar no processo. Aí você imagina se a gente acorda, um de nós acorda mal hoje e simplesmente fala assim, quer saber? Não vou fazer a live, não. Olha o que a gente deixou de fazer. Eu postei um negócio esses dias que eu fiquei pensando naquilo. A gente é responsável por todo o bem que a gente deixou de fazer. Total. Então, gente, se você tem qualquer informação, se você passou por qualquer coisa na sua vida, isso vai ajudar alguém que está passando. Imagina você passando por aquela situação, se você se deparasse com alguém que passou pela mesma coisa e consegue te dar um caminho. Fala, eu passei por esse caminho aí e eu tô aqui. Gente, é muito mais fácil. Disso nasceu o projeto que eu tenho, Empreender, que vocês conhecem. Porque eu me sentia sozinha para empreender. Empreendedor se sente sozinho. A gente se sente abandonado no meio do oceano. Você acha que não tem mais ninguém te vendo. A gente precisa de uma informação, não tem ninguém para dar. A gente precisa de um apoio, não tem ninguém que apoie. E aí? A vida é assim. A gente está aqui para compartilhar as nossas histórias. A gente está aqui para se conectar com as pessoas. Porque, gente, pensa cada um aí no cara que você mais admira e que é mais famoso e que é para você assim, um ícone. Ele só tá lá porque pessoas como a gente se conectaram, foram todas multiplicando, se conectando com ele, e a gente coloca essa pessoa nesse lugar porque ele precisa ser visto para a história dele chegar em mais pessoas, para o que ele sabe chegar em mais pessoas. Então, quando a gente se conecta, uns ajudam os outros. Por isso que tem espaço para todo mundo. Se cada um estiver fazendo o que é para fazer, todo mundo tem sucesso. Então é muito genuíno, né? Muito genuíno. E é aquilo, a crise, ela fala pra gente o que a gente tem que fazer. Eu passei por todas essas crises e, gente, enquanto você não parar para olhar com carinho para a crise que você passa, vai vir outra igual. Vai vir outra igual. Então a minha escolha, quando tem uma... Forte, hein? Isso é muito forte. Sim. Isso é muito forte. Eu vejo muitas pessoas passando pelas mesmas coisas por anos e elas não entendem que aquilo está dizendo alguma coisa para elas. É que nem, né, Carol? As pessoas falaram assim, a gente já comentou muito aqui, né? Puxa, eu não estou conseguindo ir na academia na quarentena. Puxa, eu não estou conseguindo fazer dieta na quarentena. Mas você fazia antes? Você ia à academia antes? Você fazia? Não? Então, na verdade, a quarentena só é uma consequência
de algo que você já não fazia antes. E aí Exatamente. você terceiriza a responsabilidade nesse momento, né? Que aí acalma um pouco o seu coração, você Põe a transfere a culpa em alguém. responsabilidade, põe a culpa em alguém e tá tudo bem. E o que você falou, a gente também está se reinventando, né? A gente tem que se reinventar. Sim. Pensa assim, a gente estava com a nossa primeira imersão em São Paulo marcada no começo de março. Nós tivemos que adiar. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Vamos continuar, sim, nos conectando com as pessoas através desse meio, através de outros meios, que nosso papel também é impactar a vida das pessoas, né? Sim, então, a gente sim. tem que se reinventar nas crises, entender aonde que você pode crescer e aonde você começa a ampliar oportunidades também, né? Então, usar isso também para ampliar oportunidades. Sempre, sempre. E mais, Elcio, eu tô ouvindo, eu acho muito engraçado que eu tô ouvindo as pessoas falando, é uma mudança, mas a gente vive a mudança todo dia. Sim. Então, assim, eu acho que a quarentena foi só uma lupa. Cada um recebeu uma lupa. Olha aí para onde você precisa. Porque, vamos lá, gente, cada pessoa fica dentro de casa com a sua família. Primeiro, resgata a sua família. Se você está passando por isso, se a gente está nesse momento, nesse planeta, não morremos, né? Não fomos para a Lua, nem para Marte, nem para lugar nenhum, estamos aqui. Isso quer dizer para a gente alguma coisa. A gente precisava disso. Cada um de nós. Ou para reconectar com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, ou para resolver que aquela relação não faz bem para mais nenhum dos dois. Não sei, algum motivo tem. Se você está aí, quem seja, na sua casa com alguém, isso quer te dizer alguma coisa. Essa situação quer te reconectar, ou com você mesmo, porque você se deixou para lá, né? Foi se deixando para lá, e aí quando a gente fica sozinho com a gente vê o estrago que a gente está fazendo na gente, ou na nossa família, ou até você precisa seguir o seu chamado. Você não está obedecendo o seu chamado. Então, você vai ser obrigado a parar um pouquinho para tirar todos aqueles projetos que você engavetou, porque você acha que você não merece, você acha que você não consegue. E aí você vai ver que, por obrigação, você vai ter que tirar eles do papel. E eu estou falando isso para vocês, que eu estou falando de mim. Porque eu estava aqui, deitadona, já tinha algumas semanas, né, curtindo de férias, na minha cabeça, eu estava de férias. E aí, um dos meus funcionários me mandou uma mensagem falando, quero te fazer um desafio. E aí, desafio é comigo, né? Ele soube falar minha língua. Ele falou, o que você acha de você pegar tudo que você sabe e ajudar as pessoas? Aí, acabou comigo. Entendeu? Então, isso é chamado. Eu já não tinha mais para onde correr. Eu estava correndo do meu chamado, me escondendo de medo de dar certo. E as pessoas têm muito medo de dar certo. Outro dia eu falei isso para uma pessoa, ela falou, mas isso aí é louco, né? Eu falei, é louco, mas você também tem. É isso mesmo. Medo de dar certo. Medo de não merecer tanto, de achar que é muito. Para, gente, pelo amor de Deus. Gente, quanta gente querida aqui, Carol. Quanta entrega, eu tô vendo. Conexão, quanta partilha a gente está tendo nessa live. Pessoas aqui que se desenvolveram aqui na questão do que a gente falou, da depressão, história de superação aqui, que teve esse despertar depois de um câncer. Coisa mais linda, assim, sabe? A Michelle dizendo aqui, muita gente aí do nosso âmbito também de autoconhecimento, irmãos nossos de jornada aí, parceiros fortes nossos, todo mundo aí recebe o nosso carinho, meu, do Elcio, da Carolzinha. Obrigada, a gente. dizendo que ela foi impactada também muito por essa questão das lives, por conta dessa quarentena, que a gente não imagina o quanto, a gratidão dela. O Anderson colocou uma pergunta aqui que eu achei muito legal também, dizendo aqui o quanto que a questão das redes sociais trouxe pra gente aqui esse resultado. Deixa eu ver aqui certinho. Não, aqui, o quanto as mídias sociais te ajudaram, Carol, nesse processo de ajudar os outros, né? O quanto que maravilhoso. Teve 2 ajudas aí maravilhosas. Eu vou tentar resumir, porque nosso tempo está acabando já, voou a hora. Foi uma ajuda mútua. Eu me ajudei, porque a gente precisa primeiro se ajudar. Então, eu me ajudei doando, faz muito bem para mim, porque tem dias que eu não tô a fim de fazer a live, e aí eu recebo uma mensagem, parece que é Deus que manda aquela pessoa me mandar a mensagem, fala, nossa, foi sensacional.
aquilo me ajudou. E aí, você toma uma injeção de ânimo e fala, como que eu tenho capacidade de achar que eu não sou canal de transformação? E assim, gente, uma coisa a mais superficial de todas. O fato da gente estar aqui agora, ó, a minha cabeça não pensa besteira. Eu tô aqui focada em vocês, focada no que vocês estão falando, focada na Leila, no Elcio, que eu amo de paixão. Eu tô focada aqui em transmitir uma mensagem. Então, eu não penso bobagem. Então, só isso já me ajudou pra caramba. E outra, adquirir conhecimento, porque cada live que eu vou fazer, mesmo sendo um assunto que eu domino, a gente nunca domina tudo. Então, eu vou sempre buscar alguma coisa nova para estudar. Então, cada um de vocês que vai lá e me ajuda a fazer uma live, tá lá me ouvindo, tá me ajudando também a buscar mais conhecimento, a ficar mais rica de conhecimento, a crescer, evoluir como pessoa. Então, gente, só de ocupar a cabeça da gente, fazer uma live é sensacional. Se você tem vergonha de fazer live, dane-se, sabe? Faz com vergonha mesmo. Esse foi o meu projeto da manhã. Tirar a vergonha das pessoas que tinham. E o que eu tenho recebido, que você falou, isso empodera demais. Porque às vezes a gente acorda assim, tipo, não vou fazer a live hoje. Aí você fala, não, peraí, tem uma convidada, tem uma pessoa, não, eu tenho que estar lá. E aí você recebe uma mensagem, você fala, meu Deus, ontem era 3h30 da manhã, a gente comemorou o aniversário da Rafa, eu fui colocar da Lelê, colocar o celular para despertar, veio uma mensagem pra gente no direct, que me emocionou tanto através da Jaque aí, de uma pessoa que nem estava na live, mas o coração dela tocou, ela encaminhou a live para essa pessoa e essa pessoa fez uma menção. E a gente dormiu assim, agradecendo, falando, gente, olha isso, ela nem estava na hora, mas uma outra pessoa mandou porque tocou o coração. É a corrente As pessoas do bem. se conectam, Essa conexão sim. nos fortalece para fortalecer Sim. outras pessoas. E vocês nos fortalecem. Vocês são o alimento. Isso daqui é único, o que a Carol falou. Esse momento, ele é um momento único. A sintonia, a energia, a vibe que tá nessa live, a conexão, olha aí, explodindo de coração. Ai, que delícia! Carol, deu um sonho. Era receber um coraçãozinho numa live. Olha aí, quanto coração tem a gente pedir. Peças e receberás. Faça, né? É o dar. É o dar sem esperar nada em troca, né? É doar. Que lindo! Quando a gente doa de coração... É o dar e receber, olha lá. Você sabe que nós temos mais 2 minutinhos. Então, nesses minutinhos, eu queria, de coração aqui da minha parte, agradecer demais você estar com a gente aqui. Foi um baita. Obrigada. Estou muito feliz. A minha conexão eu que adoro. Veio através da Leila, né? E assim, a gente grudou todo mundo junto, estamos todos aqui bem pertinhos um do outro aqui de coração. Então, assim, gratidão de você estar aqui com a gente, gratidão por essa hora de você doar, essa hora de partilhar tudo isso que você partilhou. Tenho certeza absoluta que fez um baita sentido para todo mundo que esteve aqui. Então, assim, gratidão mesmo, tá, Mori? Obrigada. Gratidão eterna. Obrigada, amiga, obrigada. Conexão, por Deus ter guiado o nosso encontro, pela nossa irmandade, pela nossa jornada aí caminhando juntas aqui. Nossa, nesse momento é único, mais um momento único na nossa história. Você sabe de todo o nosso processo de superação. Você fez parte do nosso processo de superação. E eu sei o quanto seu coração também está explodindo de alegria de estar vendo o marco desse momento, a transformação desse momento. Você que acompanhou toda essa história desde o começo. Ai, que alegria. Muito obrigada, gente. Um prazer para mim estar aqui, ver a carinha de vocês dois aí juntos. A gente se conhece há pouco tempo, mas já vivemos coisas assim extremamente fortes e significativas juntos, né? Que eu acho que pessoas passam a vida inteira juntas e não vivem. Então, e tá aqui hoje no dia da filha de vocês fazer 15 anos ainda. Nossa, eu tô explodindo de alegria. Parabéns para vocês, porque vocês têm uma família assim de vontade de apertar. Sabe, um exemplo de família, de conexão, de união, que isso reverbere para todo mundo que participa com a gente. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu amei poder falar aqui, amei. Me chamem quantas vezes vocês quiserem. E agora eu vou chamar vocês para ir lá, para vir no meu canal falar comigo também, para as pessoas. Demorou. Já pode marcar aí que a gente já deixa aqui, ó, galera. Estaremos juntos, só que aí do outro lado. Mas não vai mudar nada, é a mesma coisa. É a mesma telinha. Bora então. Bora fazer um coração aqui que dá tempo antes, ó. Beijo, gente! Beijo, galera. Todo mundo. Obrigada! Gratidão. Obrigada amanhã, a todos. O Marcão estará com a gente aqui. O Marcão também vai estar amanhã dividindo a história dele aqui também, tá bom?
Beijo no coração de todo mundo que esteve aqui. Fiquem todos com Deus. Beijo pra Valentina. Beijão pro Beijo pras meninas. Gratidão por essa Obrigada. Juntos somos mais fortes sempre. Sempre. Beijo, obrigada.